Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, eu quero dividir aqui com você a minha companhia. Eu já ia entrar em outro programa, já viu, né? A coisa está feia, né? Mas colocar para vocês que estou bem acompanhado aqui com os pastores Silvio Oliveira e pastor Edson de Faria. Como é que os irmãos estão? Tudo bem? Muito bem. Inclusive o pastor está dividindo a alegria dele conosco, né? De estarmos aqui, batendo um papo muito bom. E hoje tem um tema muito bom, né, pastor Edson? Hoje é um tema muito gostoso de falar. Sim. Muita gente acha difícil, mas é um tema que realmente traz alegria no nosso coração. Está falando sobre ele. É verdade. E como eu costumo falar, sem medo. Sem medo. Né? O pastor Edson está falando isso porque a gente está tratando sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Estamos também estudando o livro do Apocalipse. Ou seja, estamos estudando acerca do fim do mundo, não é isso? E é por isso que algumas pessoas nem querem ler o livro do Apocalipse, nem ouvir falar. Por outro lado, outras pessoas querem, né, e estão sedentas, né, para saber o sentido, o significado das visões que João teve lá na ilha de Patmos. Pastor Edson é especialista em Apocalipse, é por isso que nós estamos aproveitando muito a sua presença no nosso programa para esse bate-papo. E hoje nós vamos conversar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse 6, não é, pastor? Isto. Pastor, esses 4 cavaleiros, qual o sentido dessa visão que João teve? Qual o significado? Aí nós estamos já na abertura dos 7 selos. Certo. Né? E que quem abriu os selos foi Jesus Cristo. Né? Então, dentro dessa colocação, são os juízos que Deus está colocando e lembrando a humanidade do que precisavam fazer. Né? Como já falei nos programas anteriores, Deus também tem paciência. Então, começou com a abertura dos selos, dizendo o que pode acontecer se as pessoas não se achegarem a ele. Tá. Né? Depois tiveram as outras... Então, são os selos, então, dão início às aflições. As aflições, ao que seria o julgamento, realmente, que Deus já está colocando. Né? E esses selos estavam ali num livro, né? Num rolo, né? Um rolo. Na ocasião, eram os rolos, né? E não sabiam quem poderia abrir aquele Então, cada rolo. selo estava lacrando o selo tem ideia do lacre. Porque era de cera, né? Exatamente. Então, nós temos 7 selos, ou seja, 7 lacres que estavam sendo abertos gradativamente. Né? Cada quebra desse quebra selo era um acontecimento que estava surgindo. E esses 4 cavaleiros, então, aparecem no contexto dos 4 selos, dos 4 primeiros selos. Os 4 selos iniciais. Qual que é a ordem aqui dos cavaleiros, pastor? A ideia começa com o cavaleiro do cavalo branco. Branco. Né? E apenas comentando um pouco sobre esse selo, tem algumas interpretações. Como não podia ser diferente, dentro do Apocalipse, existem algumas ideias diferentes, né? Cada um expõe a sua ideia. Mas dentro desse texto que nós estamos falando, desse primeiro cavalo branco, como seu cavaleiro, existem algumas ideias, alguns estudos feitos por teólogos importantes, né? Não existe aqui nenhum tipo de heresia, né? Mas algumas colocações diferentes aparecem. Por exemplo,
por ser um cavalo branco, né, muitos entendem que era Jesus Cristo. Certo. Pois, o primeiro cavaleiro. O primeiro cavaleiro. Né? E existem algumas teorias realmente que dizem isso, por ele estar vencendo para vencer, saindo para vencendo para vencer, com um arco na mão, né? Recebeu uma coroa. Sim. Então, em função disso, as pessoas entendem realmente que seja Jesus Cristo. Certo. Né? Tem uma ideia, inclusive, até no capítulo 5, versículos 2 a 5, fala realmente de alguém num cavalo branco que representa Jesus Cristo mesmo. Né? Mas, em função disto, alguns teólogos trouxeram isto para essa representação aqui, a abertura do selo, né? E entenderam como se fosse Jesus Cristo. Entendi. Né? Na minha versão, por exemplo, que fala sobre julgamentos, fala que esse primeiro, a abertura dos selos, dos 7 primeiros selos, é como se fosse uma guerra chamada Guerra Fria. Né? E eu lembrei, quando eu estava lendo esse texto, do que aconteceu de 1947 até 1900 até eu tinha marcado, quando houve a Guerra Fria entre quando terminou lá a queda do muro de Berlim. Então, tinha a chamada Guerra Fria, né? Porque eles só brigavam entre palavras, né? Então, o texto, nessa versão que eu tenho, fala sobre o primeiro selo chamado Guerra Fria, né? Mas, por se tratar também de texto falar que ele saiu vencendo para vencer, alguns teólogos entendem que isto seria Jesus Cristo. Seria um símbolo, uma visão que apontava para Jesus Cristo. Né? Um cavaleiro branco, né? Um cavalo branco que tinha um arco e foi lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Especialmente porque esse arco ele não traz as flechas. Né? Então ele entende que ele estava saindo em paz justamente para pregar o Evangelho. Entendi. Em contrapartida, tem, o que é o mais aceito, os que entendem que seria o anticristo. Como Satanás, no final, ele quer imitar tudo aquilo que é da parte divina de Deus, eles imaginam que fosse também o anticristo. A ideia de que ele estava saindo pregando uma paz, mas uma paz que não era paz. Que é ilusória. Que era totalmente ilusória. Né? E por isso que também diz que ele saiu para vencer, vai ter algumas vitórias, né? Que ele vai estar no mundo, ele vai chamar a atenção para que ele seja adorado. Né? Entendi. Então, isso em função disso pode ser tanto uma referência a Cristo quanto ao anticristo. Né? Eu também já ouvi falar até que representaria o Evangelho. Tem mais duas outras colocações, né? Que seria um poderio militar, né? Que de todas as épocas, a partir de Roma, né? E existe também a ideia de que seria o Evangelho sendo pregado a todo mundo. Como se preparasse. Fiquem preparados, porque se vocês não aceitarem, vocês vão ter... Porque as dores vão se intensificando. Né? Então tem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E no final as taças, que aí não tem mais solução. Né? Muito bem. Costumo falar, é quando a paciência de Deus termina. Né? Muito bem. E o segundo cavaleiro, pastor, que é vermelho, né? Foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Será que ele não está solto, não? Porque hoje a gente já ouvindo não só rumores de guerra, mas guerra. É o segundo selo já, né? Já está realmente as coisas acontecendo, né? A ideia realmente é que existe a simbologia de uma guerra realmente, né? Que o texto deixa bem claro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, que os homens se matassem uns aos outros. E também foi-lhe dado uma grande espada. Quer dizer, muita morte. Muita morte. E interessante que na colocação dessa uma grande espada, a ideia é que não é que seja realmente uma espada, e sim um cutelo. Cutelo de sacrifício. Porque
embora esteja no texto original, a ideia realmente leva até essa ideia para quando no sacrifício de Isaac, né? É o cutelo que seria usado para aquele sacrifício. Entendi. Então, aí também a ideia de que aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, nesta época, serão também sacrificados, né? Então, em função disso, embora conste aqui grande espada, mas a ideia é que seja um cutelo de sacrifício. Quer dizer, a ideia de muita morte, sacrifício. Muita morte, né? E como diz aqui... cruento, né? De morte de sangue. Exatamente. Porque aqui, praticamente todos eles lembram o momento de sangue. Vermelho, cavalo vermelho. Cavalo vermelho. É um simbolismo, então, né? Como é um simbolismo realmente... Simbolismo da morte. Da morte, né? A cor vermelha. Então, bem interessante. É bem grave, seria uma situação bem grave. Bem grave, né? E o terceiro aqui, ó, quando quebrou o terceiro selo, né? Cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviu que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O que isso quer dizer, pastor? É interessante, porque realmente é a época de fome. Fome. Né? Então, como diz aqui, que ele vai comprar farinha por 1 denário, aqui o pessoal ganhava no seu trabalho. É o salário diário. E praticamente esse salário é para cobrir a despesa dele. Aqui ele tem a família para cuidar. Né? Então, realmente é uma época em que a coisa teria que... Ele, como ele faz? Trabalha de manhã para comer à noite. À noite, e uma vez só, né? Porque o que consta aqui... Ou tem dinheiro, mas não tem a comida. Não tem a comida. Mas praticamente aqui é não ter dinheiro mesmo. Né? Entendi. E como fala também de cevada, a cevada está um pouco mais barata aqui. 3 denários para 3 porções, né? De cevada pelo denário, né? Mas a cevada normalmente era colocada para os animais. Entendi. Tá? Agora, nada impede daqui também as pessoas estarem comendo as comidas dos animais. Dos animais, né? Para poder sobreviver. Agora, por que ele fala que para não danificar o azeite e o vinho? Porque os ricos têm vez. Né? Então, você vê que diz nem o vinho e nem o azeite. Nem o azeite. Né? Então, aquele que tem dinheiro, em qualquer época, nós podemos ver até na própria época de hoje, né, que a gente vive. Né? Quantas pessoas com necessidade, passando necessidade, em contrapartida, nós vimos aí ontem que o homem mais rico do mundo comprou uma Twitter por 45 bilhões de dólares. A gente nem imagina. Né? E a fortuna dele são 200 bilhões de dólares. Né? Então, quantas divergências, quantas diferenças existem. Né? É verdade, mas essa desigualdade é escandalosa. Escandalosa. E a Bíblia já está dizendo isso. É verdade. Quer dizer, no fim dos tempos... No fim dos tempos. Vai continuar, porque isso desde o começo existiu. Né? Vai piorar. E aqui vai ser pior, que vão morrer de fome. Olha só. Muita gente. Né? Então, pastor Silvio, o pastor acha que esses cavaleiros já estão aí galopando na nossa terra? Eu penso que não. Pode ter até uma amostra grátis, né? Por enquanto, mas eu creio que ainda não, pastor, porque... A coisa está tão feia, será que não? Mas eu costumo dizer algo aqui, eu não vou dizer agora, né? Porque vai entrar no meio da política. Tem uma pessoa que diz que pior que tá não fica, pode ficar, sim. Pode ficar, infelizmente, porque é uma prova de quando foi falado isso, quanta coisa mudou. A própria pandemia, né, pastor? Quem imaginava que íamos ter uma pandemia, morresse tanta gente, e que não faz parte do apocalipse que nós estamos estudando aqui. O princípio das dores, né? Princípio das dores, exatamente. Tá em Mateus. Exatamente, pode ser, como dizem, né? Não ironizando, né? Mas ao mesmo tempo dizendo que como se fosse, o que nós estamos vivendo é como se fosse uma amostra grátis do que pode acontecer nessa época aqui. Então, o irmão acha que os cavaleiros ainda não saíram ainda para galopar, então ainda não está sendo aberto o primeiro selo ainda. Ainda não, mas eu creio que, pastor, assim como nós estamos estudando, é uma cronologia, né? Um tempo nosso, mas ao mesmo tempo é um tempo de Deus. Sim. E é um alerta para que nós possamos estar acompanhando os tempos também. Sim. Entendeu? Por isso que eu acredito que ainda não chegou. E quando chegar,
não vai ser fácil. Imagina, nós não podemos dizer que, por exemplo, o Brasil não tem esse problema de fome, porque nós temos terras, né, temos para plantar, temos empresas. Hoje, antigamente era difícil você adquirir 1 litro de leite, né, se não viesse na porta, né? Hoje não, qualquer lugar que você vai, numa padaria, no mercadinho, você encontra 1 litro de leite. E nessa época aqui, de acordo com a fome... Mas o problema do Brasil é a má distribuição de renda. Distribuição. Né? Exatamente. A má distribuição de renda. E é isso daí que, pelo menos, que eu entendi que vai acontecer, né? Entendi. Muito bem. Pastor, o pastor Silvio falou assim, olha, quando isso chegar... A gente vai saber quando esse primeiro selo for quebrado? Realmente, aí já entra em algumas teorias que nós já falamos, né? O arrebatamento da igreja, né? A igreja sendo arrebatada antes da tribulação, aqui já faz parte da grande tribulação. Então aqui já está com o anticristo... Então aqui já está em atividade. Por isso que, ao entender, esse é meu entender também, que o primeiro cavaleiro aqui é o anticristo. Entendi. Né? Tá. Então, mas tem, claro, outras teorias que a igreja seria arrebatada no meio da tribulação, no final da tribulação. Entendi. Né? Mas faz sentido. Faz sentido. Sim. Mas eu vejo aqui, pastor, como nós estamos conversando e temos a palavra de Deus a nosso dispor, eu vejo aqui a misericórdia que Deus tem para conosco. Que Ele já está nos alertando hoje daquilo que nós podemos deixar de passar. Sim, né? Verdade. Então nós temos a palavra de Deus na mão, né? De Gênesis e Apocalipse, que nos dá o direcionamento. Olha, vocês querem... Esse é o plano de Deus. Esse é o plano. Esse é o plano. Ele não vai mudar esse plano. Né? Então, ele já está dando chance para cada um de nós entendermos. Tomar uma decisão. Verdade. É a decisão que você também tem que tomar. É verdade. Pastor, o 4º selo é quebrado e agora vem acho que 2, né? 2 cavaleiros ou não? Não, um cavaleiro só, né? Porque, assim, o seu cavaleiro se chamava Morte, o cavalo amarelo, e o inferno estava seguindo. Né? Exatamente. Então, por isso que na ideia parece que são... não é um cavaleiro só, mas com 2 situações, né? Aliás, o inferno acompanhava o primeiro. O primeiro, né? Que é a morte. Que é a morte. Sim. Então, aqui dá para perceber que quando se fala... inclusive, ele chama a morte. Né? É o cavalo amarelo. Sim. Né? Então, o cavaleiro dele é a morte. Confunde um pouco com o vermelho, né? Que o vermelho, na verdade, é de guerra, né? É de guerra. Sacrifício. Mas aqui é de morte. Porque quando você fala de guerra, a guerra traz consequências. Certo. Consequência de fome, de mortes, né? E aqui parece que está dizendo que é a consequência de tudo aquilo que já aconteceu. Pregado uma paz, que na realidade, se for o anticristo, não é. Está só dizendo que sim, mas que na verdade fictícia, é mentira. Né? Aí vem a guerra. Aí vem a guerra, vem as consequências da guerra. E aqui é praticamente o final, de quando você não tem mais, que fala bem claro aqui, né? O inferno, depois foi dada autoridade, extremamente importante, esquisito aqui, né? Fala sobre a 25% da terra, da população da terra, vai morrer. Né? Analisando hoje, 8 milhões que nós temos, 25% são 2 bilhões, de pessoas que estariam morrendo aqui. Isso se fosse numa época hoje. Né? Mas é bem claro aqui, pelo menos dentro dos estudos que se faz, que onde diz que o inferno seguia a morte, que vários daqueles que vão morrer vão para o inferno. Por isso que ele está seguindo de perto. Ele está seguindo, já está coletando as almas para levar. E ele diz aqui que é pela espada, pela fome, pela mortandade ou peste e por meio dos animais selvagens da terra. Imagina até que, acho que a fome é tanta até nos animais que eles vão estar invadindo os centros, as cidades e matando, como acontecia até no passado, né? Mas aí vai ser uma coisa mais... mais sangrenta. Mais sangrenta. Sangrenta porque vai ter uma população muito maior e parece que aqui está resumido tudo aquilo que veio do 1º, 2º e 3º. É que aqui fala da espada, né? Que é o começo, teve a guerra, pela fome, que é a consequência das guerras, né? Pela fome, que é também...
e por meio das feras. Né? Então, e a mortandade também, que é a peste, né? Sim. Tá? A peste, a pandemia, por exemplo, é uma amostra grátis. Exatamente, uma experiência muito triste, já vinda da gripe espanhola, né? Gripe espanhola. E agora com essa a epidemia que nós tivemos aí da Covid, né? Que ainda estamos até dentro de um período, né? Já mais leve, mas estamos. Né? E se imaginando isto, você tem uma visão do que pode acontecer mais seriamente lá na frente. Por isso que eu digo a misericórdia de Deus para nós, que Ele está procurando mostrando, nos livrar disso. Então, assim, no resumo, então, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles surgem no contexto da abertura dos 4 primeiros selos. Né? Os selos, são 7 selos que significam ali as pragas que vão atingir a Terra, exatamente, já no governo do Anticristo. Do governo do Anticristo. Tá, e depois vai aumentar a intensidade dessas pragas nas trombetas, 7 trombetas, e vai piorar ainda nas 7 taças. Nesse contexto, nós estaríamos de imaginar aqui o primeiro período da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Né? Entendi. Porque aqui estaria uma coisa mais leve, vamos dizer. Entendi. E no final, aí nós teríamos o agravamento deles, né? Seriam as trompetas e as taças. Né? Então nós estamos tendo Deus está dizendo aqui, olha, eu estou dando um caminho para vocês. Desde o começo, né? Desde o começo. Desde já do Adão e Eva já abriu esse caminho, né? Agora, se o homem quiser aceitar... Esse é o problema. Não é muito correto falar isso, mas é o famoso livre-arbítrio que nós temos. Sim. Posso aceitar o presente ou não. Sim. Né? Eu assumo a consequência. Exatamente. João 3,16 é bem claro, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê, não pereça, já está dizendo, olha... Se não crer, vai perecer. Você vai ter 2 mortes aqui, né? Entendi. Física e espiritual. Física e espiritual. Pastor Silvio, como é que a gente vai evangelizar alguém com uma mensagem dessa, com essa visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Pastor, eu acredito até que o bom desse programa, desse estudo, dessas passagens bíblicas que nós estamos verificando, a importância de nós acompanharmos e alertarmos, porque evangelho, na verdade, é isso, né? É você trazer boas notícias para as pessoas e alertá-las com relação à saída que ela pode ter, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus tem falado muito no meu coração ultimamente, pastor, o que o apóstolo Paulo disse, né? Que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Sim. Talvez Apocalipse seria para muita gente fora de tempo, né? Mas não importa, nós vamos continuar pregando o Evangelho. E usando esse conhecimento que a gente está obtendo, né? Que é importante, né? Porque nós não estamos falando de nós mesmos, o que passa na nossa mente, nós estamos falando o que a palavra de Deus diz como um alerta, para que vidas sejam abençoadas e salvas também, né? E tendo a certeza da salvação, porque como nós temos visto quantas pessoas partindo, e o que nós queremos você que nos acompanha, é que você saiba que você tem a oportunidade de, no dia que partir, ter a vida eterna. Amém. E saber que vai ser bem melhor, viu? Bem melhor do que aqui. Se entregar o seu coração a Cristo é garantia da vida eterna. Exatamente. É o único caminho. O apóstolo Paulo diz, numa das suas cartas, que há só um caminho. Há só um caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É verdade. Exatamente. Muito bem. Eu vejo nisso, pastor, a didática de Deus. Né? Eu passei a amar muito, né? Todos eles, mas o Evangelho de João, onde João está pregando o Evangelho, né? Apresentando Jesus Cristo. Né? Já começa lá com João Batista, que diz, este é o Cordeiro, né, de Deus que tira o pecado do mundo. Então lá Jesus está sendo apresentado quem ele é, né? Para pessoas que não conheciam a Jesus Cristo. Verdade. Está pregando. Quando chega nas 3 cartas de João,
ele está falando já para aqueles que aceitaram, né? Como ele tem que agir, né? Porque se não tiver amor, então não é de Deus, né? Então, está expressando o amor de Deus ali. É verdade. E depois dele pregando, vai dizer, olha, a consequência é essa aqui. Tem Apocalipse, verdade. Mas está apresentando ali a vitória de Jesus Cristo. Verdade, né? é verdade. Então eu vejo nessas sequências dos evangelhos a didática de Deus, dizendo, olha, está apresentando Jesus, como tem que agir, e se não agir assim, vai ter uma consequência. Perfeito. Mas Jesus vai sair vitorioso. Perfeito, perfeito. Pastor, uma mensagem para nós, estamos chegando já, infelizmente, ao final do nosso programa, uma mensagem para o nosso querido telespectador. Que Deus os abençoe. Que esses bate-papos que estamos tendo aqui possam estar abrindo realmente a mente de vocês e que vocês, se ainda não falaram sim para Jesus Cristo, este é o momento de falar, né? Este é o momento de dizer, Senhor, eu aceito como Salvador e Senhor da minha vida. Deus o abençoe. Amém. Pastor Silvio. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1 mesmo, no verso 3, diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Apocalipse é revelação. É a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é o recadinho. Esse é o recado, e você que nos acompanha, esteja conosco, nós vamos estar sempre acompanhando. Se tiver pergunta, nós vamos estar acompanhando e, na medida do possível, respondendo as suas perguntas. Muito bem. Também, né, eu tive um professor de teologia que entrou e falou assim na classe, olha, se vocês podem perguntar o que quiserem, que eu sei tudo. Tenho resposta para tudo. Para tudo. Aí todo mundo fez... Aí ele falou, desde que vocês aceitem, não sei como resposta. Então, né, você pode mandar a sua pergunta, nós temos respostas para todas as perguntas, desde que você aceite também, não sei como resposta. Exatamente. Né? Mas a gente vai pesquisar. É claro que o livro do Apocalipse é um livro bem complexo, né? Cheio de visões, símbolos, né? Então é um livro desafiador. Mas na medida do possível, se você quiser tirar dúvidas conosco, o pastor Edson fará essa gentileza de responder. Ajudado pelo pastor. Né? Mas eu quero agradecer o carinho da sua audiência, que Deus te abençoe. Nós convidamos você também para estar conosco nos nossos cultos presenciais da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Nós temos cultos às segundas e quartas, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18h30. A nossa escola bíblica dominical começa às 9 horas da manhã, aos domingos também. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá. Deus abençoe. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e inventos, viagens e turismo. EIP, Casa da Construção.